Bom dia! Seja muito bem-vindo, seu Zeca, no nosso espaço. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito, muito especial, e nós estamos num lugar muito especial, que nós estamos na biblioteca do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, e nós vamos fazer uma entrevista com uma figura muito bacana, que tem histórias lindas, maravilhosas sobre esse lugar ímpar, esse cantinho, esse refrigério dentro desse cinturão de aço, de arranha-céus aqui de Belo Horizonte, que é aqui no Itapuã, região norte, Lagoa do Nado. E a gente está aqui com o seu Zeca. E aí ele vai contar um pouco para a gente dessa experiência, né, desse lugar que ele já frequenta há mais de 30 anos. Bom dia, seu Zeca. Só pode olhar para a câmera direto. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui. O que eu pude contribuir para a nossa lagoa aqui, né? Quando era Lagoa da Janete, eu já cuidava das nascentes, com a minha mãe lavando roupa e tal, e eu fazendo varal. Tá. Seu Zeca, então nós estamos aqui hoje na Lagoa do Nado, e o senhor vai contar. O senhor estava dizendo da mãe do senhor, né? O senhor montava os varais Isso, aqui para ela estender as roupas. isso. Conta mais um pouco como que foi essa experiência, qual que era a idade do senhor? Eu tinha uma faixa de uns 11 anos de idade, aí eu ficava fazendo as cacimbas, né? As mulheres lavar a roupa e a gente fazia os varal para estender. Aí de tarde a gente ia embora, levando os baldes de água para a gente usar normal e as roupas já enxutas, que já enxugadas durante o dia. Aí a partir daí a, a erosão foi fazendo vala nas nascentes e tal, e eu fui colocando cano no lugar das valas. Aí foi passando o tempo. Com o fim, daí uns 5, 6 anos, quando passou a ser Lagoa do Nado, Parque Lagoa do Nado, aí a erosão trincou o asfalto da rua, né? Aí veio a prefeitura para fazer a contenção, para poder proteger para que a rua não saísse junto para dentro do parque. Aí a gente pegou, eles foi fazendo a contenção e aproveitando o cano que eu tinha canalizado a nascente para beber, para poder fazer o concreto, essas coisas. Quando acabou de fazer a contenção, eles foram e quebraram o cano no fundo do poço da contenção. Aí eu peguei, fiz uma adaptação no fundo do poço e joguei para cima, para que pudesse pegarmos água para beber, para poder os mendigos tomar banho. A coisa era um lugar assim bastante frequentado pelo povo, para ver as nascentes, as coisas. Aí eu continuei, as nascentes ainda existem até hoje. Então, Ô, são senhor várias Zeca, nascentes. conta uma coisa para nós aqui. O senhor está falando desse momento ainda, não, ainda não existiu o parque, né? Era fazenda abandonada ainda, que a população, né, costumava nadar, pescar. Era nesse período, na década de 80, era essa data, mais ou menos, precisamente? Não, essa data de 80 ainda não tinha contenção, não. A Ah, contenção já foi depois. Essa sim. época aí de 80, tinha o senhor Arnaud, né, que morava lá no cantinho, na caixa d'água, que a gente, de vez em quando, conversava e tal, para poder ver como é que estava lá. Tinha as trilhas que passavam do terreno do senhor Arnaud, dentro da lagoa, atravessando, indo para as nascentes, o qual lá em cima, onde é a nascente, é um brejo, que brota várias águas nele, né? É igual nas praias, que tem aqueles cantinhos onde é que esse camarão fica. Aí brotava aquele Sei. tanto de água. Aí aonde eu fazia as cacimbas. Mas aí, quando virou o Parque Lagoa do Nado, foi o qual eles fizeram a contenção. Que aí que foi que Ah, fizeram a contenção e quebrou o cano. E aí eu joguei o cano fazendo para cima, jogando uma bica. Aí as pessoas que dependiam de banho na rua, essas coisas, chegava lá e tomava banho numa boa, e aí continuou. Aí a administração do parque, que começou, o primeiro foi João Bosco, depois foi vindo, o qual o João Bosco trabalhava comigo na época que fundamos o parque, ele era secretário da associação, o qual eu era presidente. Aí ele pegou e se candidatou a vereador, a gente apoiou ele, porque trabalhava na Copasa, o qual nos uhum. ajudou muito para
para a gente tratar de as famílias desabrigadas, que o Corpo do Onça desabrigou. Aí eu candidatou a vereador e conseguimos eleger, foi o qual primeiro aqui na Lagoa do Nada, para começar administrando a Lagoa do Nada. Aí, a partir daí, Ah, a gente vem sempre cuidando das nascentes, cuidando, e está aí o que hoje, graças a Deus, temos três nascentes encanalizadas, o qual de sim. primeiro a gente fazia, algumas pessoas vinham fazer os análises, olhavam, as águas eram 100%. Agora, hoje em dia, eu fico muito triste, porque do lado da portaria, acho que é 6, ali, ao contrário do campo, existe uma nascente, que essa nascente, ela tem uma grande dificuldade, porque os vizinhos em volta jogam água de terreiro para dentro do parque. Na Ah, época de seca, a nascente é 100% limpa, mas na época de chuva, pode, assim, as águas de terreiro atingir o parque e chegar até a nascente, entendeu? O qual essa nascente, eu chego qualquer hora lá, eu bebo água nela a qualquer hora, mas a gente tem medo de afetar isso. Então, por isso, eu acho que Deus me permitindo um tempo, eu vou continuar cuidando das nascentes naquilo que eu puder, entendeu? Eu fico triste porque muitas das vezes a gente espera uma coisa e acontece outra. Sei que a gente não está aqui para tirar o mérito de ninguém, a gente está aqui simplesmente para somar. Não é para ser remunerado. A única coisa que eu tenho aqui é aquele sorriso bonito da pessoa quando você mostra para ele uma coisa que você criou, que cresceu dentro do parque, que valoriza o parque, igual as trilhas sim. que nós temos. As trilhas eram muito bem cuidadas, o qual tinha a turma do ferrinho que catava toda a sujeira que tinha nas trilhas, caía uma gaia, eles cortavam, deixava a trilha livre para o povo. E hoje eu não estou vendo isso mais, entendeu? Eu não sei o porquê, mas as trilhas estão tendo realmente desleixada. Estou sentindo até constrangimento em poder estar continuando o meu trabalho. Mas como eu acho que a minha missão de cuidar das nascentes é uma missão que Deus me deu, porque eu encontro as pessoas, talvez perdido, tal, eu tiro da mata, eu falo com eles, encaminho eles. Então, para mim, isso, para mim, é que faz eu viver. Uhum. Vendo igual Senhor tinha, Zeca, deixa eu perguntar para o senhor, como o senhor falou, né, da mãe do senhor, hoje, né, o senhor já é um senhor, né? graças a Nessa época, Deus. então, o senhor já era um adolescente, um jovem, né? É, E vocês isso. moravam aqui próximo, na região, Nós do morávamos aqui parque? No São Tomás, Hum. em cima. Aí dava a distância da gente com uns 20 minutos, mais ou menos, levava o balde d'água para casa. Entendeu? Aí Aí vocês pegavam água daqui, da nascente, para levar para da casa, para nascente banho, para cozinhar? para beber, para cozinhar. Muitas das vezes a gente usava um canequinho e já tomava banho aqui Ah. mesmo. E já ia limpo para casa. Ia limpo, levando a água para poder fazer a janta, para essas coisas, entendeu? De lá da Aham. nascente. E me fala uma coisa, seu Zé, que o senhor mencionou aí João Bosco Serra. Ontem nós fizemos Ah, até uma live com a participação dele, já é a segunda aham, live que ele participa conosco, né? E aham. essa importância, né, que o João teve foi, né, um dos primeiros aí, né, que levantou É, a bandeira do meio ambiente, né, em isso, função da Associação Cultural Ecológica Lagoa do Nada, da qual o senhor também fez parte, isso, né, que nós isso, conseguimos hoje, nós temos esse espaço maravilhoso, onde tem a cultura em harmonia com o meio ambiente, é graças a várias pessoas que se mobilizaram, assim como o senhor. Nessa época da é, Associação Cultural Ecológica Lagoa do Nada, existiam mais nascentes do que hoje, o senhor consegue catalogar? O senhor se lembra mais ou menos não, aproximadamente quantas eram, em lugares espalhados, não, ou se essa de contenção ela convergia as outras para dentro dela? Que eu confesso para o senhor que eu não entendo muito, não. Já vi, fiz uns passeios por aqui, enfim, mas como que era nesse momento essa preservação? Elas eram abertas? Como que era para chegar até elas? olha, existe hoje ainda uma média de umas 10 a 11 nascentes. Porém, todas estão brejadas, estão cobertas de matos, tal. O que acontece? Não tem como a gente chegar em todas. Mas só na nascente que tem a contenção, tem um brejal, que só nesse brejal deve ter umas 4 ou 5 nascentes nele.
porém É só tem depois do uma. Vila Angélica, ali perto da escola? Pra Só cima. para a gente Isso, localizar, porque o parque é é muito lá na grande. curva, é na curva do parque, no início dele, para cima do campo. Lá no Ah, do início, Taça de onde é Ouro. que existe a contenção. Isso, para cima da taça de ouro. Aí tem a contenção, além da contenção, tem um brejal, o qual tem várias nascentes, aonde a gente fazia as cacimbas. A Hum. contenção já veio depois das cacimbas que a gente lavava roupa. Agora Entendeu? me fala, tem muita gente que não sabe o que é cacimba. O que é cacimba? É, Como que é feito uma cacimba? cacimba é um buraco tipo uma cisterna, Hum. porém raso, que a gente só cerca a água para ela ficar limpinha ali, para você chegar com o balde e pegar. Ah, tá. Faz tipo uma muretinha com pedra, isso? Não, não, não. É como Não? o barro, o próprio barro mesmo, a gente cerca em volta. Ela faz aquele pocinho de uma piscininha. Aí a gente Ah, espera a água é, acamar a sujeira no fundo, porque a gente mexer vira barro puro. Aí a partir daí, ela depois que senta, ela né? cama, isso, a gente coloca uma biquinha nela para a gente pegar a água, que fica tipo uma piscininha, um açudezinho. A gente põe uma biquinha, Uhum. ou então enfia o balde dentro dela, um caneco, dependendo do tamanho, ela nem vai sujar. Então lá nós tínhamos muito disso. Mas aí, depois que coloquei, fiz a bica da parte da nascente, as outras ficou Hum, quietinhas lá, sem ninguém mexer, entendeu? Tem vários sim. lugares que tem vários lugares que tem até erosão ainda, com a nascente lá no fundo, entendeu? Que se você dar a volta no parque, nós vamos ver no mínimo umas 5, entendeu? Hoje, o senhor, né, que foi esse guardião dessas nascentes ainda o é, né, e não tem Eu vínculo sou nenhum com o ainda. poder público, o senhor não é servidor público, né, o senhor não trabalha aqui no Parque Lagoa do Nado, né, Só meramente está pela causa, pela voluntariamente, que o senhor acredita, né? é, só voluntariamente, nunca quis ganhar nada, não quero ganhar nada, não quero tirar mérito de ninguém. Só faço a minha parte para o bem do povo e para Deus um dia posso ser agradecido também por isso, né? É, porque é muita bênção, né, ter É só a benção que eu nascido recebo. ainda, né, nesse, E o nesse sorriso do lugar. povo aqui, né, é a coisa mais bonita que tem. Tá. Ô, sô Zeca, então me fala uma coisa. Para a gente dar continuidade a essa preservação, a água, que é esse bem tão primordial, né? Que sem ela É. nós não vivemos, nós não somos nada, não somos, né? É, é, nós nem estaríamos aqui se não fosse, né, nessa Água é existência, vida, né? né? Água é vida. O Água é vida. senhor, Sem ela não sou nada. o senhor, como esse guardião das nascentes aí, qual que é a mensagem que o senhor deixa e o que que nós podemos fazer enquanto cidadãos, enquanto comunidade, para ajudar na preservação e conservação dessas nascentes que ainda existem aqui no Lagoa do Nado? É simplesmente acreditar em Deus e lutar para que ela não acabe. Porque tudo que nós temos é Deus que deixou. Como se Deus deixou e a gente tentar preservar, aí não existe nada de ruim contra a gente, né? Uhum. E a gente pode fazer alguma ação de limpeza, de manutenção, de conscientização junto à comunidade local, aos moradores. O que que o senhor acha que o poder público, no caso aqui, né, a administração do parque, junto com o centro de referência, poderia estar fazendo junto à comunidade local para que as pessoas saibam da existência, né, desses primores que aqui estão de certa forma, como o senhor disse, tem muitas pessoas que ainda estão descartando água de terreiro, né, e contaminando, né, a vida mesmo, né, não colaborando para a Ah, preservação. Qual que é a é. ação que o senhor acha que o poder público poderia fazer junto à sociedade civil aqui em torno? Identificar as trilhas, pedindo Hum, mais placas educativas. Identificando as hum, trilhas, porque não tem muito o que fazer, não. As nascentes estão limpas, é só dar manutenção em matéria de identificação e fazer análise sempre das águas. E proteger, igual, por uhum, exemplo, onde entra as águas de terreiro, e canalizar as águas de terreiro para não cair nela. Só isso, uhum. entendeu? E o O resto é nosso. o senhor acha que esses moradores que têm essas águas que estão, de certa forma, né, contaminam, né, a nascente, É, prejudicam,
Isso. Eles têm ciência da existência dessas nascentes? O senhor que roda e Eu, conhece todo o parque, palmo a palmo? olha, eu acho que 80% só pede para fechar a trilha e não, talvez nem conhece as belezas que tem dentro do parque, em vez de ajudar, está Hum, atrapalhando, entendeu? então, Tem que precisaria, conhecer o então, parque de verdade. eu Andar acho, dentro então, do parque e conhecer. então, o senhor acha, então, que precisaria de ter uma ação mais efetiva, educativa, Isso, junto à comunidade, do entorno, para que eles soubessem conhecer, se divulgar também, né? Porque a gente isso, não conhecer preserva mais. aquilo que a gente conhece, né? É, igual as trilhas são coisas para a gente desfrutar no parque. E eles precisam Hum, conhecer também. E o parque também procurar limpar mais as trilhas, tirando a sujeira que tem, igual era antigamente com a turma do ferrinho, que não deixava a trilha suja. O que existe no parque hoje? O usuário, não importa como seja o usuário, mas antigamente também tinha. Isso não vai acabar nunca. O que precisa é educação. ah. Sô Zeca, quero agradecer mais uma vez a participação do senhor, dizer que essa é a primeira entrevista que a gente está fazendo aqui no Lagoa do Nado, no parque, no centro de referência, uma alegria muito grande. Eu trabalhei durante muitos anos aqui, ouvi o senhor passando, sempre com um saquinho, sempre limpando, né? E eu tive essa oportunidade de conversar com o senhor hoje e saber aí dessas maravilhas, né? E que o senhor foi tão atuante e colaborou tanto para que hoje nós tenhamos esse lugar aonde nós temos esse privilégio de estar junto da natureza e usufruindo também de um espaço cultural. Agradecer demais o senhor, dizer que nós somos parceiros e que, depender de nós, nós vamos nos unir, né, juntamente com a comunidade, poder público, para poder cada vez mais divulgar e difundir essa maravilha para as pessoas preservarem e poderem vir, né, e usufruir da maneira como nós usufruímos, viu? O senhor quer deixar uma mensagem aí para o Centro Cultural nesses 30 anos, para o Parque Lagoa do Nado? A minha mensagem é simples. É que Deus ilumina a todos e que cada um procura fazer o seu trabalho sem interferir no trabalho do outro, o qual ninguém precisa do mérito do outro. Cada um, Deus deu o seu dom. E só usar o dom que Deus deu é o suficiente, não precisa de mais nada. E que Deus abençoe a todos, que sejam todos felizes, igual eu. Obrigada por essa parceria, viu, seu Zeca? Longos anos aí para o senhor, que o senhor continue sendo essa pessoa, esse ser iluminado e guardião aqui das nossas nascentes. Nós agradecemos. Gratidão. Até breve, seu Zeca. Um abraço grande, obrigada. De nada, amém.